nós, criaturas humanas, com nossas lamentações, reclamações, resolveu então, nas esferas mais altas da espiritualidade, reunir a sua pleiade de espíritos para que numa espécie de assembleia pudessem, junto com ele, encontrar uma solução para que ele, o Pai, pudesse então, durante um certo período, se esconder de nós, para que a gente então não o importunasse. E ali começaram a surgir uma série de sugestões de locais para que Deus então pudesse se esconder. Um querubim então sugere a ele: Pai, se esconda nas fendas abissais das Bermudas, uma região muito profunda do oceano. Mas Deus, na sua presciência, esclarece que não resolveria, uma vez que não demoraria muito tempo para que o homem começasse então a desbravar aquelas regiões. E aí então novas sugestões são apresentadas. E aí um dos serafins que ali estavam sugere a Deus que se esconda na lua. Mas Deus novamente agradece a sugestão, mas lembra que com o desenvolvimento do ser humano, ele conseguiria também desbravar aquele satélite. E aí naturalmente que continuaram uma série de sugestões, até que de repente, ao fundo da assembleia, estava lá um desses anjos de terceiro escalão, que tinha sobre a sua incumbência tomar conta do cafezinho que era servido a todos. E ele, percebendo aquela dificuldade, pede a palavra. Ainda sobre olhares um tanto duvidosos, espantados e até receosos de muitos que participavam, ele pede a palavra e Deus então, na sua misericórdia e justiça, pede que se manifeste. E ele então pergunta: Pai, permita a mim compreender o que deseja. É um local seguro, onde a criatura humana não lembre de procurá-lo? E Deus confirma que sim, que ele havia entendido totalmente a sua necessidade. Mas gostaria de saber então, se ele tinha alguma sugestão. E ele diz que sim. E ele diz: Pai, se deseja um local onde o ser humano não lembre de procurá-lo, esconda-se no coração dele. Pois quando ele lembrar de procurá-lo ali, ele já estará tão crescido e maduro, que ele só terá o que agradecer. Dentro dessa pequena narrativa, nós recordamos a importância de fazermos uma viagem para o nosso íntimo e ali dentro procurar a Deus. Nós que muitas vezes não nos cansamos de buscá-lo nas mais diversas situações, muitas vezes nos perdemos nessa busca e nos esquecemos que Ele está dentro de cada um de nós. Mas como fazer essa viagem interna? Como mergulhar no nosso íntimo a fim de buscar o amor? Buscar a Deus. Tendo em vista que no capítulo 13 em João, ele diz: Deus é amor. Então, como mergulhar dentro de nós mesmos? Nós que temos uma certa facilidade em viajarmos pelo exterior, fora do nosso íntimo. Resultado que nós encontramos no nosso desenvolvimento intelectual, o que é muito positivo e valioso. Vejamos, por exemplo, dentro do campo das patologias, quantas doenças com o nosso desenvolvimento nós já alcançamos a cura, de outras então
já temos o bálsamo para aliviar. No campo das construções, quanto ser humano já não andou? Estamos aqui numa casa confortável, com ambiente climatizado, protegido das intempéries do tempo. E assim nós podemos observar que o ser humano, nessa facilidade de viajar exteriormente, tem conseguido grandes avanços. Mas, quanto mais nós andamos, mais nós percebemos que falta algo. E esse algo é o fato de conhecermos a nós mesmos, para então termos condições de então fazer os ajustes necessários, e assim como explana Emmanuel no livro Consolador, crescer espiritualmente, trabalhando as duas vertentes. A vertente da intelectualidade e a vertente da moral. Pois só assim teremos condições de seguir em nossa busca pela evolução espiritual. Mas às vezes ficamos a pensar, como eu faço isso? Existe um meio, alguma fórmula? E nós vamos, naturalmente, buscar essa fórmula lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Quando Kardec, sabendo das nossas limitações ainda enquanto seres humanos, nessa busca incessante do nosso aperfeiçoamento, questiona os benfeitores da codificação. Existe um meio seguro, eficaz, do homem se melhorar nesta vida e resistir às tentações do mal? Uma vez que nós somos imperfeitos, carregamos ainda uma série de vícios íntimos, naturalmente que nós erramos, que nós ainda nos equivocamos. Mas Kardec pergunta, como fazer para resistir essas tentações? Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec assegura que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. E aí então, a resposta a Allan Kardec, vinda dos espíritos que trabalharam na codificação, é muito simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Se Kardec simplesmente aceitasse essa afirmação, que vem lá de Sócrates, ele não teria nos oferecido um roteiro seguro, para então fazermos essa viagem íntima. Porque conhecer a máxima, essa frase, é fácil. Mas a dificuldade está justamente em vivenciá-la, em praticá-la. É como se nós chegássemos a uma cidade que nunca estivemos antes. E aí então alguém te diz assim, vá, conheça a cidade. Mas começo por onde? Se eu não tiver um roteiro que me oriente a buscar esse ou aquele ponto turístico, os lugares mais agradáveis, fica difícil. Acaba sendo um esforço muito maior do que se nós tivéssemos ali um norte que nos orientasse a buscar aquilo que nós desejássemos. E aí Kardec então volta a insistir no tema. E na questão 919A, ele volta a questionar dizendo: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está justamente em vivenciá-la. O que fazer? E aí quem vem nos orientar, numa questão que vale a pena
nós gastarmos alguns instantes em nossa casa e fazer uma leitura completa, tamanha qualidade de orientação que ali se encontra, é Santo Agostinho. E ele sugere que para que nós possamos conhecer a nós mesmos, nós façamos uma viagem para dentro de nós. Mas de que maneira? Muito simples. Que nós passemos em revista diariamente as nossas atitudes, para que possamos identificar as nossas qualidades, para então repeti-las. Porque acreditem, nós temos muitas qualidades, nós já crescemos bastante, nós não estamos perdendo tanto tempo assim. E se nós temos qualidades, nós precisamos identificá-las para então persistir nelas, repeti-las e fazer com que elas façam cada vez mais parte do nosso dia a dia. Mas Santo Agostinho também sugere que nós possamos, nesta revista diária das nossas atitudes, verificar quais foram os nossos equívocos. Para que a gente possa então se lamentar, entrar em depressão, numa autoculpa sem tamanho? Não, de forma alguma. Para que identificando essas falhas do nosso cotidiano, nós possamos então trabalhar para eliminá-las. Sugerindo que no momento no qual nós vamos nos recolher para o sono, façamos ali uma prece e comecemos desde o início da manhã daquele dia, relembrar as nossas principais atitudes, para que observando cada erro e cada acerto, possamos nos comprometer de no dia seguinte nos policiarmos para ir corrigindo aquilo que for necessário e replicando aquilo identificado como positivo. Mas aí muitos vão pensar, isso é difícil, até porque reconhecer as minhas próprias falhas, os meus próprios equívocos, incomoda, claro, sem dúvida alguma. Mas façamos o exercício, pois eu, como criatura humana, espírito em busca de eliminar as minhas mazelas, tenho que aprender e a compreender que eu ainda tenho limites. E que se eu fosse um ser perfeito, não estaria junto com os demais aqui, vivenciando experiências. Estaria em esferas superiores, trabalhando de forma diferente. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer essa experiência, e compartilhando com vocês, posso assegurar que realmente há uma dificuldade no início, mas que quando ela é replicada, ela começa a realizar transformações. Pois, no meu caso, eu observei naquele dia, que eu comecei a fazer esse exercício, que logo pela manhã, as minhas atitudes não foram das mais corretas. Tendo que preparar filha para ir para a escola, ao invés de auxiliar a esposa, eu identifiquei que na verdade eu cobrava agilidade, exigia rapidez, o olho no relógio. Então eu identifiquei uma falha. Percebi que, embora na minha casa nós não tenhamos o hábito daquele café da manhã de seriado, de novela, nós tomamos café. E ao invés de apressar a minha esposa para colocar a mesa, eu poderia ter tomado atitude. Então eu identifiquei essas duas falhazinhas e parei por aí.
pois no dia seguinte voltava uma nova experiência. Eu, ao acordar, quando eu me pego, lá estou eu novamente, apressando a esposa, forçando o tempo da filha. E aí me lembro que na noite anterior eu havia me comprometido comigo mesmo, que eu iria mudar. Mas aí eu me lembrei do café da manhã. E rapidamente tomei atitude e fui preparar a mesa. Aquilo foi uma surpresa. E aí, no dia seguinte, no terceiro dia, lá estou eu me policiando, e ao invés de acelerar, de cobrar a esposa e a filha para que agilizassem, estava eu colaborando, para que esse tempo fosse adequado para aquilo que nós tínhamos objetivo. Naturalmente, que eu percebi também, continuando essa busca do autoconhecimento, identifiquei qualidades. Percebi que um dia, numa provocação do trânsito, eu me mantive tranquilo. Mas quando eu identifiquei essa qualidade, eu falei, ótimo, que bom. O que será que provocou-a? O que me levou a não perder naquele instante a minha paciência? E aí me lembrei, falei, já sei, foi aquela mensagenzinha que por um acaso, a hora que eu entrei no carro para me deslocar ao trabalho, eu encontrei ela ali e li. E logo em seguida, quando fui provocado a uma reação, me lembrei da mensagem e então me controlei. Ótimo, então eu preciso ler mais mensagens de manhã, para ver se então a insistência em perder o controle começa então a diminuir. E assim, continuo fazendo diariamente. Mas não é simples, pois toda mudança, toda transformação exige comprometimento e muita vontade de ser realizada. Porque nós temos hábitos. É como se nós fôssemos ao médico, porque estamos com dor nas costas. Eu sei que ninguém aqui tem, mas imaginemos, e aquilo fica incomodando. E aí então procuramos o profissional da saúde, e ele ali numa conversa franca, começa a querer saber quais são os nossos hábitos. E ele pergunta, ô Júnior, o que você faz o dia todo? E eu relato. E ele, percebendo o meu cotidiano de trabalho, meus hábitos em casa, diz assim, fique tranquilo, o seu caso tem solução. Como você relatou em nossa conversa que você trabalha sentado, você vai providenciar uma cadeira anatômica para que você então sente-se na posição correta. Você vai também, durante um certo período, usar um colete para que mantenha a sua coluna na forma mais adequada. E como você está? Algumas gramas acima do peso, ele era meu amigo, você vai fazer uma caminhada. E você vai perceber o quanto o seu corpo reagirá bem a esses estímulos. E aí o Júnior pensa, fácil demais. Me livrei até das injeções. E aí no dia seguinte, cheio de vontade, de entusiasmo, o Júnior vai providenciar a cadeira. Até ele pensa, cadeira anatômica, deve ser uma delícia. E aí ele tira aquela cadeira toda torta, que ele se esparramava durante o dia no trabalho, e coloca aquela cadeira cheia de curvas, que o médico recomendou. Só que aí ele percebe que logo depois dos 3 minutos iniciais, ele começa a ficar incomodado. Aquela cadeira está, na verdade, provocando dores maiores em suas costas. Mas aí ele lembra, já sei. Provavelmente vai ser o colete. Assim que eu aplicá-lo, que eu estiver vestido com ele,
sem dúvida alguma vai melhorar. E aí então eu visto o colete. Mas percebo que muito mais que a própria cadeira, aquele colete é insuportável. Como poderia aquele médico recomendar o uso daquele aparelho que, ao invés de aliviar as dores, está fazendo com que doa mais? Aí novamente eu me lembro, finalmente está chegando o final do dia, e chegando em casa eu vou fazer a caminhada, deve ser isso. E aí eu calço lá meu par de tênis, e como todo iniciante, resolvo andar 20 quilômetros, como se fosse resolver todos os problemas em apenas um dia. Volto para casa, extremamente cansado. Mas aí eu penso, bom, amanhã, a hora que eu me levantar, eu estarei melhor. O médico disse isso, que eu ia me sentir melhor com o tempo. Mas aí no dia seguinte, quase que é necessário convidar um trator para vir arrancar o Júnior da cama. Ele está travado, as pernas doem, a musculatura se contraiu, ele não entende aquilo. Qual seria normalmente a nossa atitude? Caminhar nunca mais. Usar colete? De jeito nenhum. Cadeira anatômica, esse negócio é muito chato. Voltemos ao velho hábito. Mas a pergunta é, e a coluna? Ela vai se curar? Ela que ficou ali durante anos, 30 e tantos anos, entortando devagarinho, sem pressa. Como posso eu, na minha ignorância, querer que ela se transforme do dia para a noite? E que apenas uma cadeira, um colete e uma caminhada, volte ela na posição adequada. O que eu tenho que fazer é continuar sim usando aquela cadeira, embora eu não goste. Eu preciso manter-me com colete, a fim de conduzir a coluna na posição correta e continuar com a minha caminhada. E aí eu faço isso. Quando eu entendo isso, eu passo a vivenciar. E eu percebo que depois de algum tempo, nesse tratamento da cadeira, na coluna, do colete e da caminhada, realmente as dores das costas diminuíram. Não é que o médico tinha razão? Percebi até que eu perdi peso e que hoje eu tenho mais disposição, acordo melhor, vivo melhor. Mas assim como é no corpo físico, nós precisamos readequar os nossos hábitos em nossa transformação moral, nessa busca de viajarmos internamente, nós precisamos também derrubar barreiras. Nós precisamos, sem dúvida alguma, nos comprometer conosco mesmo. Primeiro entendendo a importância, pois nós não estamos aqui nessa jornada de passeio. E a partir do momento que eu entendo que aquilo é necessário, eu passo a me dedicar para que aquilo aconteça. E está aqui a Casa Espírita, e essa doutrina tão esclarecedora, a nos orientar, a nos dar o suporte, as ferramentas, para que a gente possa, então, conquistar essa condição de readequação dos nossos velhos e infelizes hábitos. Quando eu entender a importância dessa transformação, eu vou perceber que a minha vida toma um novo rumo. Vou identificar que tudo que eu aprendo na doutrina não serve para o meu vizinho, para minha esposa, para aquele amigo do trabalho e nem para minha sogra. Tudo serve para eu mesmo. É o convite diário de realizarmos os ajustes que já sabemos serem necessários.
está dentro de cada um de nós a capacidade de começarmos a realizar essas transformações, para que a gente possa, ao final desta existência, dessa experiência na abençoada escola terra, retornarmos à jornada espiritual, podendo olhar para trás e de consciência tranquila, respirarmos aliviados, pois teremos a certeza que fizemos desta experiência a melhor de todas as encarnações que já experimentamos. Que Jesus possa então, meus queridos, nos intuir, nos iluminar e nos auxiliar nessa busca de realizarmos a nossa grande transformação íntima por meio da viagem para dentro de nós mesmos, encontrando ali dentro, a seu tempo, o amor que nós podemos chamar, sem dúvida alguma, de Deus. Muita paz no coração de vocês.